tarde a todos. Estamos aí iniciando mais uma live essa noite, aqui direto da Malton. Hoje vamos receber um amigo muito querido de um instituto muito importante na cidade. Vamos receber nosso Instituto Feabiru. Vamos aguardar que o João está chegando aqui no Instagram. Olá, João, tudo bem, meu querido? Oi, Vilhena, tudo bem e você? Como é que estão? Todos em casa? Todos em casa, todos em isolamento, nessa pandemia. Mas, pô, que bom ver você, João. Tava com saudade de você, meu amigo. Verdade. A gente só se vê na noite. Pois é, mas, pô, é sempre uma honra muito grande. Eu queria, assim, desde já agradecer para você. Eu sei que você tem um tempo corrido em vários projetos. É isso que a gente queria escutar um pouco de você também, porque seus projetos interessam muito para todo mundo. A gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês no Instituto. E toda vez que a gente pensa, em alguém que tem um assunto interessante para agregar, cara, você é um dos primeiros que vem à cabeça, assim, que eu sei da responsabilidade, eu sei de todo o trabalho que você tem, né, com toda essa missão, eu diria, que você tem no Instituto. E eu tenho certeza que esse momento você tem muito a agregar, né, com informação para a gente do que vocês estão fazendo, o que você pensa desse momento, né, que você pensa da pandemia, desse isolamento. Eu até já escutei uma coisa, João, que eu queria te provocar, né, que eu achei muito legal, eu lembrei até de vocês quando eu escutei, que a natureza também está em isolamento do homem, né, João? Finalmente parece assim que o homem deu uma trégua para a natureza, né, João? Porque também deu uma isolada dela e a natureza deu uma respirada. Quer dizer, ela continua, tem alguns momentos aí, algumas coisas que a gente vai conversar, continua sendo agredida. Mas talvez grande parte dela deu uma respirada, não deu não, João? Eu acho que não, infelizmente. Não. Seria bom, né? Seria bom. Todo mundo está falando que vai sair diferente a humanidade depois da pandemia, mas pelo menos aqui na Amazônia eu só vejo uma elite extremamente egoísta, né? Que contribuição efetiva, né, nós temos da elite da região? Eu vejo muito pouco, vejo iniciativa de grandes empresas nacionais, multinacionais, alguns governos se mexendo, mas não vejo uma sociedade mobilizada para valer. Quem eu vejo mobilizado é garimpeiro, madeireiro, grileiro. Eles estão bastante mobilizados. Então, a natureza, coitada, eu acho que agora sofre mais ainda. A gente percebe que o Brasil, infelizmente, né, João, tem sido notícia no mundo, né, dessa falta de apoio, dessa falta de visão institucional em relação a proteger a Amazônia, né, proteger as terras, ter uma política pública aí que garanta mesmo, né, essa natureza nossa, essa preservação, né, João? A gente percebe que, infelizmente, o Brasil está sendo muito mal visto aí fora em relação a essa miopia ou essa falta total de visão em relação a isso, né? Então, quando que o Brasil foi bem visto em relação a isso, né? O primeiro quadro que o Franz Post pintou em Pernambuco foi de um desmatamento, né? Foi de uma vossoroca de um desmatamento. Né? Então, não teve nenhum momento, a gente pode dizer que teve alguns momentos mais tranquilos, mas para os povos indígenas, por exemplo. Ontem eu conversava com a Ângela Cachoiano, uma importante liderança indígena, jovem, e da COIAB, da Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia, e todo o debate é esse. Quando que houve realmente um momento bom? Né? Não, porque eu acho que é a sociedade, não é o governo. O governo é um reflexo do que nós queremos para a Amazônia, para o Brasil. Né? É a nossa incompetência. Ou a gente assume que nós somos incompetentes em relação à Amazônia, respeito aos povos originários, quilombolas, indígenas, às periferias. Enquanto houver essa visão, né, que nada mudou, essa visão é uma visão colonialista, colonial, elitista, tanto faz o que pensar lá fora. É aqui dentro que é a questão.
Agora, João, a gente começou essa conversa aí, você lembrando que a gente só se vê na noite, né? A gente que a Vou gente que explicar milita por quê. também. Vou explicar por quê. Não, pois é, agora eu vou explicar e eu quero que é para provocar justamente a pergunta também, né? Você está falando dessa falta de visão, dessa falta de comprometimento das pessoas. Aí quando você lembra à noite também, a gente lembra de cultura, né? E a gente faz aí traça um parâmetro, uma comparação, porque assim como falta essa visão, falta essa educação, falta esse trabalho maior de formação e conscientização das pessoas em relação ao papel, à importância da cultura, já que a gente está falando da noite, a gente já teve aí alguns empreendimentos da noite, mas empreendimentos que valorizam a cultura, é bom deixar bem claro, né, João? Também assim como na natureza, nessa proteção, nesse convívio com o meio ambiente. Né? A gente percebe ainda que, aí traçando um parâmetro, eu vou provocar talvez um dos motivos dessa miopia, João, não sei se você concorda comigo, mas falta educação, né? Falta um trabalho na escola maior. É muito enlatado. A gente que tem filho, né, percebe que não há esse entendimento, não há essa preocupação. Então, talvez está faltando que lá nesse início do processo, na família, na escola, né, formem pessoas mais conscientes, né, desse papel da preservação do meio ambiente. Graças a Deus a gente já vê, a gente tem filho pequeno na faixa de 10, 9 anos, e a gente já percebe até uma indignação deles, dessa faixa etária, quando vê lixo na rua, né, quando vê sujeira, quando vê pichação, quando vê uma série de questões. Eu já tenho até ficado orgulhoso dos meus filhos de ficarem indignados, né, com esse tipo de situação. Então, talvez precise esse sentimento de indignação, né, João? Desde esse princípio da vida. Eu acho que sem indignação nós só vamos né, intolerar o que está acontecendo. Só usar as redes sociais para reclamar, né, ou o que seja, mas a educação não é prioridade nunca na Amazônia, não é prioridade, nunca foi. O Pará, o Maranhão, o Amazonas ficam fazendo concorrência, o Amapá, qual o pior estado da federação em termos de educação. Né? A diferença, a gente trabalha aí com a Unicef, apoiando a Unicef no selo Unicef, né? A diferença, a idade e o período escolar que as pessoas têm é inaceitável. Né? Se a gente fosse ter estatística de verdade, o IBGE nunca mediu para valer analfabetismo funcional. No Marajó, analfabetismo funcional é de 85%. Como é que uma região que tem 500 mil habitantes tem 1.000 universitários? Né? E, então, ninguém está falando de formar todo mundo, mas são os poucos dados que a gente tem na mão. A gente fez uma filmagem no Marajó, falando de cultura, né? Fizemos o primeiro festival de filmes no Marajó, apoiamos um movimento importantíssimo em Ponta de Pedras, que é a Associação Dalcídio Jurandir, que fez um filme belíssimo sobre a questão da mulher, chama-se Marajó Mulher. Né? Foi um filme financiado pela Caixa Econômica Federal, o Fundo Caixa. O Cabiru foi o facilitador, mas aquela associação local que fez. Então, que a gente tem que utilizar a cultura no sentido de despertar. Né? Quais são as notícias que a gente tem da cultura, né, do poder público? São insignificantes. Né? O apoio sempre foi para Belém como capital. E como é o apoio para movimentos quilombolas? A gente conversava com o Magno ontem, eu estava conversando com o Magno da Malungo, que é a Associação das Organizações Quilombolas do Pará, e ele me contava da luta que foi de um griot, que é um ancião da comunidade que era músico e letrado no nosso modo de compreender as letras, mas é um mestre, né? Mas é um mestre da cultura. E ele mostrou a dificuldade dele conseguir vencer um edital, fazer um projeto. Então, essas histórias de luta, né, que deviam ser histórias da Amazônia. A história da Amazônia pode ser jogada no lixo, do jeito que ela está contada. Ela tem que ser contada pelos que resistiram, pelos perdedores, se a gente fosse dizer, mas os que resistiram são os vencedores, porque eles estão aqui. São essas vozes, né,
da mulher, dos diversos movimentos de gênero, de diversos movimentos sociais, que precisa prevalecer. E a cultura é a principal maneira de trabalhar. Eu, inclusive, tenho escrito muito sobre a Amazônia, já tenho 9 livros sobre a Amazônia, mas vejo que isso não muda nada. Aí eu resolvi escrever ficção, porque eu acho que o que a gente vive na Amazônia é ficção. Infelizmente, não é ficção científica, é ficção pela... Tem uma congelada aí, João, mas assim, você está falando na questão de roteiros, eu diria que da ficção também o terror, né? Porque há um terrorismo instalado de grupos aí que tem esse interesse nas terras, né, João? Acho que nessa questão aí mais de traçar uma metáfora em relação a isso, acho que o roteiro seria bem aterrorizante, acho que seria um filme de terror mesmo. Agora, João, eu comecei falando para você da questão de uma que eu escutei a questão de respirar, porque também a gente passou por esse momento aí de pandemia, estamos passando ainda, né, em que praticamente as pessoas se isolaram dentro de casa. Então houve um afastamento, né, tirando a questão da Amazônia mesmo, que a gente continua lá sendo depredada e continua sendo devastada e continua sendo, né, vilipendiado esse patrimônio público. Mas, de alguma forma, agora a gente começa a repensar muita coisa, hein, João, em relação a essa responsabilidade, a esse papel nosso perante a sociedade, né, que um vírus tirou de circulação o mundo, né, e a gente hoje está começando a repensar essas relações, né, está começando a repensar os caminhos, como você colocou. Não é só a questão de gritar na internet. Que tipo de caminhos agora a gente pode começar a ter? Eu comungo com você que é coisa bem difícil, porque a gente não vê as coisas encaminharem, não vê muita novidade. Mas hoje, com essa questão da pandemia, né, como a gente colocou o tema, qual é a chance pós-pandemia, João? O que você acha que tem algum processo de mudança, mesmo que embrionário, que a população possa se apropriar disso nesse momento? Então, na Amazônia nós não estamos no século XXI. Nós estamos no século 121. A Amazônia tem 100 séculos de história. Né? Dos seus povos originários, havia mais de 1 milhão de pessoas aqui, talvez 5 milhões. Os números a gente não sabe, né? E houve uma pandemia enorme quando houve a invasão europeia. Né? E morreu 90% da população. A gente lembrar, morreu mais gente na varíola depois da cabanagem do que na cabanagem, que exterminou 1/5 da população da região. Então, tivemos a gripe espanhola e estamos aqui. Agora temos a pandemia num momento que nós temos muito mais tecnologia, capacidade. Eu acho que... cadê o movimento jovem para tratar, né, para a sua proposta de futuro? Né? Cadê as organizações estruturadas? Qual é o projeto de Amazônia? Eu não vejo um projeto de Amazônia, né, sendo colocado. Depois as pessoas precisam se apropriar da Amazônia. Se eu perguntar para você de onde você é, provavelmente você diga: eu sou paraense. Talvez um marajoara que tem um sentimento de pertencimento muito grande diga primeiro: eu sou marajoara. Depois ele vem a dizer paraense. Ninguém fala: eu sou da Amazônia. Então a Amazônia não nos pertence. Hoje a gente se apropria e toma a Amazônia desses grileiros, bandidos, né, da ditadura, toma deles e se apropria e toma conta e faz cultura sobre isso, faz educação, né? Ou a gente vai continuar vendo a Amazônia pela TV, que é como as pessoas veem. Essa aquela questão que sempre se falou também, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Também tem essa coisa dessa representatividade da Amazônia como o pulmão do mundo. E você colocou muito bem, há um distanciamento muito grande nosso em relação à Amazônia. Né? Parece que não tem essa questão do pertencimento. Agora, João, eu queria incitar uma outra discussão que você colocou muito bem, nessa questão do colonialismo que ainda existe, né? E você falou da questão do griot, né? Dos povos griots. Então, existe uma cultura, eu diria que essa essência dos povos amazônicos,
elas também precisam de ter uma visão mais de preservação disso, né? Ontem eu assisti no Bial aquela questão dos índios, né, e falavam muito sobre as tradições, né, que essas tradições estão sendo completamente vilipendiadas e distorcidas. Existe uma questão do colonialismo ainda, da educação, né, da questão religiosa, né, existem vários tipos de tentativa de interferir das culturas dos povos tradicionais, que também são a nossa raiz, são a nossa representação. Então, essa cultura, ela precisa ser preservada e ela é a grande referência nossa, né, João? Porque nós fomos colonizados. Infelizmente, nós perdemos as nossas raízes, nós perdemos a nossa língua mãe, nossa língua origem, né? E a gente usa uma língua que nos foi imposta, nos foi colonizada, né, João? Então, já teve essa perda de referência desde esse início da colonização, né? E isso, até hoje, a gente tem essa sequela a resolver ainda, né? Não, tudo tem solução, né? A gente teria, na história da Amazônia, mais de 500 línguas. Hoje, na Amazônia... Primeiro que a Amazônia pertence a 8 países, hoje, né? 8 países tomam conta da Amazônia, vamos chamar assim. Né? O Brasil é só um deles, metade aproximadamente. A Ângela da Coiab estava lembrando, são 180 povos diferentes com 160 línguas diferentes. Tem 114 grupos não contactados que a gente nem sabe exatamente que línguas tem. E temos uma língua principal, tudo bem, mas há que se valorizar as demais, né? Há que ter espaço. Nós não temos um museu do índio feito pelos índios, não temos um museu quilombola. Por que o Ver-o-Peso, que foi um mercado de escravos, por que aquele lugar que é da Receita Federal não tem ali um museu? Por que os quilombolas não exigem que aquele espaço vire um museu da escravidão? Se a gente não tratar desses assuntos de frente, por que nós não temos museu da ditadura? Por que nós não temos museu do índio? Ninguém está querendo colocar, de congelar o índio, o quilombola, o que seja, no museu. É para tratar essas questões. Ou um centro cultural, o que seja. Então, se a gente não enfrentar essas questões, nós vamos continuar sendo colonialistas. Nós somos colonialistas e temos visão vira-lata. Para nós, tudo que vem de Miami é melhor. Fecha. Por que o Ceasa de Belém recebe 75% dos alimentos que Belém consome vem de fora? Por quê? Porque nós não damos valor suficiente à agricultura familiar. Né? O que chega de produtos. Por que a gente paga tão mal na farinha? Quando eu vejo uma senhora que para um carro de 200 mil reais ao lado da moça da farinha e pede para baixar R$1 na farinha, eu tenho vergonha dessa senhora. Então, se a gente não mudar essa visão, não valorizar o que vem daqui, e eu acho que o paraense valoriza muito a sua gastronomia. Isso é um grande começo, né? Isso é muito importante, mas isso é muito pouco. Nós temos que valorizar o agricultor familiar, sem o qual não há essa farinha de Bragança, de onde quer que seja, porque os jovens não se dispõem mais a fazer esse processo antigo e, obviamente, tem que ser tecnificado. Então, nós temos muitos desafios, mas onde estão os jovens nesse processo? Né? Então, acho que qual é o sonho das pessoas hoje no meio rural? É ser fazendeiro boiadeiro. Né? O Brasil é um grande curral. Né? O Brasil, a Amazônia, nós transferimos para a Amazônia 1/3 do rebanho brasileiro no meu tempo de vida, no nosso tempo de vida. Né? E nós vamos triplicar isso nos próximos 30 anos. É essa Amazônia que a gente quer? Né? É isso que é produzir soja para os porcos e galinhas da Europa e da China? É isso que a gente quer? Claro que esses produtos trazem riqueza, mas qual é a opinião dos amazônicos? Será que nós somos ouvidos? Qual é a opinião dos jovens? Né? Então, eu acho que nós temos tantos desafios que a gente tem que priorizar. Estão aí a ciência, o Museu Guild, as universidades, as organizações da sociedade civil com pautas muito claras, objetivas, e os políticos têm que absorver essa pauta e não ficar numa outra conversa de madame. João, antes da gente dar continuidade, eu só queria registrar algumas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, falando nessa renovação, gente mais jovem, nosso amigo Rogerinho sempre está com a gente, o Gilberto lá do Sesc, nosso amigo Miguel Scaoca está também aqui com a gente, Jojoca, que toda tarde está com a gente aqui, meu amigo Luiz Lau,
Fabiana Lassance aqui, nossa psicóloga aqui da Molton. Minha amiga Carmen Ribas está com a gente aqui também, uma pessoa super atuante aí nesse meio da cultura, né, nos projetos sociais também. Está contribuindo aqui com a gente. Agora, João, é muito bom você ter feito. Eu gosto do que você fala, porque você sempre tem essa visão crítica, né, como um militante mesmo, né, dos processos da Amazônia, né, dos projetos que tem em relação a essa proteção, a essa educação, a essa formação do meio ambiente, dessa consciência da preservação ambiental, mas vem sempre à tona a questão cultural, né? Vem sempre à tona que são duas coisas que caminham em paralelo. Elas estão sempre na mesma linha, estão sempre no mesmo foco, né? E a gente praticamente que milita com essas duas áreas, a gente percebe que elas parecem que não dialogam. Eu vou te dar um exemplo que para mim foi muito prático nesse sentido, João, que você acompanhou também, quando a gente trabalhou no SESC. Né? Trabalhei acho que no SESC durante 8 anos, se eu não me engano, fui gerente lá do SESC Boulevard, junto com o Miguel, que está aí com a gente, Paula Sampaio, Edgar Augusto. Aquilo foi para a gente assim, um grande orgulho de ter participado. Você, Fernanda, também participaram lá por diversas vezes, né, de vários projetos, e você percebeu que era simples, né, João? Era dar espaço para fluir os projetos, era dar espaço para a fluência das artes e essa produção. Mas eu estou lembrando do SESC também por um outro motivo. Eu, posteriormente ao SESC Boulevard, eu fui convidado para ser diretor de Educação e Cultura. João Meirelles, e aqui eu quero dar um depoimento que eu dou sempre, porque eu fiquei assustado. Você vê que o cargo é diretor de Educação e Cultura. Me pareceu que o E era um muro, que talvez seja esse muro até hoje, é um muro que eu diria intransponível, João, de educação e de cultura. Eu tentei, eu realizei, que você inclusive participou conosco lá no Hotel Sagres, se eu não me engano, no Regente, sei lá, de o primeiro encontro nacional, veja só o que eu estou falando, João, primeiro encontro nacional de educação e cultura. Foi feito aqui no Pará, foi feito na Amazônia, como você diz. A gente tem que bater no peito e dizer, foi feito aqui na Amazônia o primeiro encontro nacional de educação e cultura. A gente trouxe gente do Brasil, vários interiores daqui. João, eu quase fui crucificado, João. Porque isso não era política, não era desse jeito. Entendeu? Não estou fazendo uma crítica a ninguém, a gestão disso. Mas as pessoas toparam isso, os partícipes do processo, os professores, os produtores, os artistas, eles se dispuseram a fazer isso. O problema é que as engrenagens são muito pesadas, João. Os interesses são muito pesados. É muito difícil juntar isso. E eu vou lutar sempre por isso, é o que você está falando. Enquanto essas duas coisas não caminharem juntas, João, a gente não vai ter uma outra visão de futuro. A gente não vai ter essas novas pessoas, esse novo ser pensante com responsabilidade do ambiente que a gente vive, João. Eu só queria dar esse depoimento que para mim foi marcante em relação ao que você está falando. Então, acho que você falou algo muito importante. Quando as engrenagens são muito pesadas, abandona essa máquina, faz uma máquina paralela. Por que foram criadas as organizações da sociedade civil, chamadas de ONGs? Porque o Estado não realiza a sua obrigação. Tem Constituição, tem lei, tem tudo, mas o povo vota muito mal, a gente vota muito mal, né? E escolhe governantes que não fazem essa máquina girar. O mesmo em federações, como as federações do comércio, agricultura, o que seja, né, da indústria. Então, a cultura é capaz de criar novas máquinas e inventar novos modelos e pressionar a sociedade, despertar a sociedade. A cultura faz a acupuntura social. A gente desperta com um pequeno toque e as pessoas se curam, né? E esse é o milagre da cultura. Por isso que esses povos resistiram, os povos originários resistiram tanto. Não foi porque pela agricultura, não foi pela cultura. Então, eu acho que a cultura, a salvação da Amazônia está na cultura. Deveria ser a principal secretaria, principal orçamento, principal ministério, em qualquer lugar, né? E a gente vê que isso não corresponde. Agora, se a gente não cobrar isso,
não virá. E as coisas não vêm de graça, porque é típico dessa elite que não enxerga nem um palmo para frente, né? Parece um cachorro velho cego, que não enxerga nem o rabo, nem para trás, nem para frente. Então, ou a gente conduz esse cão velho, adoecido, né? Que é a elite local, e deixa ela no canil e vamos tratar de cultura. A Amazônia precisa falar de cultura todo dia, precisa pôr uma marca registrada. Isso é do Pará, isso é da Amazônia. E outra coisa, o Amazônia ainda precisa conhecer. Muita gente, quando trabalhando sobre Marajó, e você ajudou, a gente fez 30 eventos no Sesc Boulevard, que você abriu, que hoje chama Sesc Ver o Peso, você, sua equipe, seus colegas. Foi maravilhoso. A gente trouxe o Marajó para Belém, né? Aliás, é uma vergonha que o estado do Pará, qualquer reunião do Marajó tem que ser feita em Belém, porque não há transporte entre Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras, entre Muaná e seus vizinhos, em São Sebastião e Curralinho. Quer dizer, isso é colônia total, né? A gente não acredita nos nossos próprios recursos, nas nossas próprias condições. Então, eu acho que é a cultura que vai fazer esse caminho, né? Então, primeiro, vamos valorizar, vamos fazer festivais do Marajó, festivais de cultura. Isso tem que sair da live para o ao vivo, né? E é isso que vai mudar a perspectiva de jovens de conhecer a história, essa história que vem da cultura popular, da cultura que seja erudita ou que for, técnica, científica, mas é esse conjunto, que é essa riqueza enorme, que nem deve ter uma única classificação, e o certo é isso, é ter milhares de classificações. Pois é, João. Falando em Marajó, acho que vocês estão de parabéns, porque acho que aqueles momentos que vocês realizaram no SESC foram de fundamental importância. E eu fiquei muito orgulhoso de poder participar, até porque antes do SESC eu tinha tido uma experiência como gestor também na Estação das Docas. E a Estação das Docas também, ela criou uma referência. Mesmo eu participei como gestor acho que 4 anos depois da inauguração, e a estação ainda era meio considerada aquela estação das dondocas, né? Naquela época, quer dizer, até hoje ainda tem uma certa referência disso. Mas já mudou muito. E naquela época também a gente criou, como você está colocando, vários festivais com prefeituras do Marajó, apoiamos de vários projetos lá, realizamos o primeiro encontro de cultura marajoara, em parceria com o pessoal lá de Breves, de Muaná, de Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari. E você falou ainda há pouco de museu. A gente tem o Museu do Marajó em Cachoeira do Arari, precisando de recursos, precisando de apoio. Uma ou outra ação, talvez você tenha mais informação sobre isso, mas quem conhece aquilo a primeira vez vai ficar maravilhado e louco para voltar, né, João? Então tem essa questão também do turismo. Outro dia nós conversávamos até com o Sebastião Campos da FEComércio, a gente falava muito sobre isso, que agora com essa questão desse isolamento, essa questão da economia, né, que está aí totalmente destruída no país, os estados vão começar a assumir a sua talvez autossustentação, vão ter que buscar alternativas sustentáveis, né, para girar novamente a roda da economia. Eu sei que a gente aqui tem várias fontes de economia até contestadas, né, João, do ponto de vista da extração mineral, né, que isso nunca teve uma referência muito importante, até porque tem o aspecto da agressão do meio ambiente, né, tem o aspecto da geração de divisas que poderia ser para o Estado. Então, acho que nem uma coisa nem outra está sendo trabalhada como deveria ser, de forma coerente, né, aproveitando isso em geração de divisas para o Estado. Mas eu estou lembrando, voltando à questão do Marajó, que a gente percebe que há um aproveitamento, uma visão muito maior, né, de quem vem de fora, das companhias de turismo de outros estados, do que essa apropriação disso aqui. Até porque eu estou colocando o turismo como uma das fontes, né, porque são várias outras. A cultura, a preservação, a educação, né, projeto de infraestrutura, na questão dos transportes, projeto de segurança, que é um outro problema que a gente tem enfrentado nessas viagens para o Marajó,
né? Infelizmente, a gente está começando a perceber uma série de incidentes aí de assalto, né, nos barcos, nos rios, que era uma coisa... É lamentável que isso aconteça também, a ausência do Estado nesse aspecto, né, João? Mas a gente percebe que o Marajó tem uma força muito grande. Ela tem uma força de geração de divisas muito grande. Pô, você citou algumas, eu estou lembrando de outras, mas são milhões de referências que o Marajó tem para agregar valores e o Pará se apropriar disso. Mas a gente não percebe, de fato, nenhum tipo de campanha, né, de incentivo, de divulgação desse potencial. Não, o Estado não referendou isso ainda. Não é, João? Acho que a gente percebe esse distanciamento ainda muito grande. Não, nunca houve uma política de Estado efetiva para o turismo e que fosse discutida, né, com as comunidades, né, sempre colocadas de cima para baixo. Veja você Salvaterra, por exemplo. Salvaterra tem 16 comunidades quilombolas, um terço da população é quilombola, e não há um único projeto de turismo efetivo relacionado aos quilombolas. E o único empreendimento maior que se apresentou aí estava numa área de conservação, que é a única reserva municipal. Então, que tipo de política é essa, né? Então, eu acho que se a gente não passa, não valorizar o que é do lugar e construir com as comunidades que ali estão no lugar, não vai existir turismo. A Amazônia brasileira não existe no turismo internacional. Aliás, o Brasil não existe no turismo, porque o Brasil nunca teve uma política de longo prazo. Foi sempre uma coisa sonhada por um gabinete de gente que não tem qualificação para isso. Mesmo porque não escutou, não compartilhou, não foi ouvir a cultura, não teve quem realmente conhece participando desse processo. Hoje, se você quiser ir para a Amazônia no mundo, esquece a pandemia, né? E vai voltar a ser assim, as pessoas vão para o Equador, que tem 5% da Amazônia como um todo, para o Peru, para a Colômbia, mas não vem para o Brasil. E não vem para o Pará em particular, né? O aeroporto do Pará, de Belém, né? Mesmo de Santarém, e a infraestrutura não é o problema. O problema é que não há condições, né? Não há uma mobilização da sociedade, que turismo é cultura. E se a própria sociedade não valoriza, né? Não visita as ilhas, não visita ilhas de Belém, aqui falando de Belém, ou não visita o Marajó e exige, né? Nós temos que ser extremamente exigentes, né? Na qualidade da prestação de serviço, né? Na higiene da alimentação. A gastronomia paraense pode ser excelente, mas a higiene, nem no açaí, que é algo tão importante da cultura paraense, o Estado, as prefeituras conseguiram implementar algo básico, que é o protocolo de limpeza do açaí, né, para o consumo. Então é o seguinte, vamos fazer lição de casa e parar de falar de turismo, não que é para deixar de receber turista, mas vamos resolver os problemas primeiro, né? Vamos ser honestos e não fingir que temos isso, que temos aquilo, né? Então, eu acho que se a pandemia serve para alguma coisa, é para esses grupos que dominam essas políticas repensarem e ouvirem as comunidades, ouvirem a população, e não ficarem se ouvindo, trocando mensagem pelo WhatsApp um com o outro. Se a gente se depara, resumido com isso, é uma política verticalizada, né, João? O discurso é democrático, o sistema é democrático, mas as decisões são verticalizadas. É política de compadre, é política de compadre. Eu troco você, eu ponho tua filha aqui, você fica aqui, que eu dou um jeito, ali eu apoio sua prefeitura. Enfim, isso precisa parar. Agora, só vai parar com um eleitor, uma cultura no coração, né? e no voto. São poucos os candidatos, né, ou que se apresentam em nome da cultura, ou que têm uma pauta relacionada à cultura clara, né? E a gente tem que exigir como sociedade, né? Não tem outra opção. A única opção da Amazônia é a cultura, porque a cultura do desmatamento é a cultura da destruição que está prevalecendo. E desmatamento é o seguinte: desmatamento é só dizer que o doente está com febre. É o consumo de carne bovina, é a venda de soja para o exterior,
é o garimpo, é o consumo, portanto, de minérios para bijuteria, essas coisas todas, o ouro, enfim, os minérios que são vendidos ilegalmente, não é toda a mineração, de jeito nenhum. Então, eu acho que tem uma incompreensão, né, de processos aí, das atividades. O que realmente desmata é a pobreza de espírito das pessoas. Achar que o fazendeiro boiadeiro, que desmatou tudo, que grilou, que ele seja um modelo. Cadê os modelos de sucesso nas outras áreas? Na sustentabilidade, né? Agrícola, na pesca. Cadê os modelos? Tem muito poucos. Precisa de apoio do Estado, a população precisa apoiar. Os grupos sociais precisam se organizar em redes, em associações e cooperativas, né? Então, acho que não há outro caminho. Ou a sociedade civil se organiza e policia esse Estado, monitora esses muitos poderes públicos, senão não há o que funcione, né? Enquanto o merenda escolar for essa vergonhosa no Marajó, bolacha com quissuco, onde tem açaí, onde tem peixe, onde tem farinha, nós estamos doentes. Enquanto a nossa merenda escolar for ligada à corrupção, essa sociedade está doente. E isso é problema de polícia. Desmatamento é problema de polícia. Isso é questão local, de delegacia de polícia. Isso é roubo do patrimônio. O que é patrimônio? É cultura. Patrimônio cultural, patrimônio natural, é patrimônio. Então, a gente tem que realmente discutir isso abertamente e mostrar o que a sociedade civil faz, o que as ONGs fazem. Mostram alguns caminhos. Elas não têm a bola de cristal, nem têm capacidade incomparavelmente com a dimensão dos estados, dos municípios e da federação, mas estão aí para discutir políticas e, principalmente, sem monitorar. Então, a gente não pode ter vergonha. Eu me apresento sempre como ativista socioambiental. Faz 35 anos que eu faço isso. Também sou escritor. Mas ou a gente se apresenta como somos, né, ligados à cultura, à Amazônia, e tiramos do poder todo esse conjunto velho, esses cachorros velhos, né, e cegos que conduzem, né, essa máquina de destruição, né, ou a nossa vida não faz sentido. E, João, eu registrei aqui algumas coisas que você falou agora, e até semana passada, conversando com o Rodolfo Marques, que é um amigo nosso que é cientista político, que inclusive na sexta-feira a gente vai estar aqui nessa live, ainda há pouco ele estava aqui com a gente também na sala. A gente está nós estamos no ano de eleições, né, João? Mais uma vez, você citou muito bem essa questão desses políticos, essa questão da velha política, essa forma de fazer política que até hoje se arrasta e tem sido tão incompetente na busca das soluções reais. Então, mais uma vez, a gente vai passar por um cenário de propostas que parece que elas são enlatadas, né, o mesmo discurso, mas eu tenho comigo, e a gente conversava sobre isso com o Rodolfo, na política, na velha política, ou na política do jeito que está hoje no processo, os políticos só têm interesse em uma coisa, na política. Né? Os políticos, eles entram já pensando na sua reeleição. Né? Trabalham um mandato pensando no próximo mandato. Né? Então entra como vereador, passa para deputado estadual, para deputado federal, vai passar para senador, quiser um dia vai querer lá também ser presidente da República. Quer dizer, a pessoa ela se torna num profissional da política. Só que a gente não vê que isso tem um reflexo para a comunidade. Não reverbera esse trabalho, não reverbera em projetos. E você falou agora essa questão dos povos tradicionais, em Marajó, enfim, eu sempre converso sobre política e eu sempre penso numa coisa que é o saneamento básico, João. A gente não, o político hoje não tem interesse em investir em algo que não seja visível, que não seja visto. Aquele intangível, ele não tem como dizer que ele fez, ele não tem como mostrar, ele não tem como pegar lá uma fita e cortar para inaugurar. É o bendito saneamento básico.
Então, essa questão aí da cultura, dos projetos de formação, né, dos investimentos nas culturas tradicionais, os políticos não têm interesse, porque isso não aparece. Então, o político vai ter interesse nisso. Não vai aparecer. Como é que ele vai inaugurar com banda de música, com um monte de assessor, para tirar foto, para botar na rede social? Então, a gente tem que ter essa mudança, né, de perspectiva, que tem projetos do saneamento básico. Quando eu digo saneamento básico, não é só de rua, não é só de tubo, não é só de esgoto. É o saneamento básico de tudo. Do processo de educação, do processo de formação, né, no processo das culturas tradicionais, no processo de proteção dos povos indígenas, no processo de proteção da Amazônia. Então, acho que você falou muito bem, e quando a gente fala de política, isso me excita muito, porque nós estamos num ano que a gente precisa debater muito sobre isso. Qual é o papel do político nesse processo? Acabar de uma vez por todas com que isso seja uma profissão. Não, você está lá a serviço da comunidade. Você foi colocado lá para representar alguém que votou em você. Alguém que você precisa representar alguém. E é o que a gente não está vendo aí. A gente não está vendo representação de ninguém. A gente só está sendo crítico porque eles não estão fazendo nada. Né? Então, acho que essa angústia tem que ser colocada. A gente precisa renovar isso. Acho que a palavra é renovação. Porque se a gente está tendo que se reinventar, acho que a palavra hoje, né, João, é reinvenção. A gente está aqui batendo um papo no Instagram, né, que assim, é um assunto super pertinente, que outras pessoas também estão nos vendo, mas isso é um trabalho de reinvenção. É usar a comunicação em prol de algo que seja pertinente, que a gente precisa repensar. Então, eu acho que esse ano é um ano político que a gente precisa ter esse senso crítico de quem são essas pessoas que vão estar, de fato, lá com os velhos discursos ou alguém que vai ter uma proposta nova dentro dessa nova perspectiva do mundo. Eu penso dessa forma, João. Não dá para separar, né? Ou a gente monitora, né, esses políticos todos, e claro que tem gente muito boa aí, e tem gente que ouve, que é capaz de incorporar, né? E, então, claro, a gente não pode generalizar, mas o quadro é muito ruim, né? E as renovações que houve recentemente, né, elas não deixam poucas comunidades felizes, né? Porque os resultados são desastrosos, né? Então, eu acho que a falta de uma cultura política que está ligada à educação, né? De discutir política desde o início, né? E se não houver associações de base, movimentos sociais, né, movimentos ecológicos, ou os nomes que a gente der, movimentos sindicais, né, nós não teremos uma política decente. Teremos essa indecência presente, que é um espetáculo. Né? Na verdade, é um espetáculo indigesto que ninguém quer ver. Né? E isso não pode afastar as pessoas da política. Né? Então, eu acho que as pessoas se lançam candidato, mas são os movimentos que têm que lançar pessoas. Né? Isso. É assim que os partidos deveriam funcionar. Né? Isso, exato. Então, outro dia eu participei de um evento ligado à questão da urbanização, dos bairros aqui de Belém, e aí tinha uns 200 jovens, um número menor, 100 jovens na plateia, e eu perguntei: quem participa da sua associação de bairro? Tinha uma pessoa. Então é o seguinte, quem não participa de associação de bairro não participa da democracia. É mais importante ter uma associação de bairro, ou uma associação cultural, ou uma associação esportiva, enfim, que faz, isso é política, do que um vereador. O vereador é uma consequência, o prefeito é uma consequência, ou uma inconsequência de tudo isso, né? Do desarranjo e não do arranjo, porque é pelo vácuo. Esses políticos administram o vácuo, o buraco negro, porque eles estão noutra realidade. A realidade das comunidades, das populações é outra. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer as redes de base. Como a floresta se mantém a partir das raízes. Por que um vendaval não derruba a floresta? Porque há um suporte, né, num solo tão frágil que é a Amazônia, tão superficial que as raízes estão. Por que um vendaval não derruba tudo? Porque há um complemento, as pessoas
as árvores se mantêm, né? E as comunidades que sobreviveram, sobreviveram como comunidades, né? Como grupos, como famílias, né? Família é um grupo. E a família expandida, quando você entra numa comunidade tradicional, muitas vezes é a família, é a grande família que está ali, né? Com seus galhos, enfim, seus parentes, suas relações. E essas relações são o quê? Culturais. E elas foram inventadas. Então a gente pode desinventar esses políticos que estão aí, colocá-los no ostracismo, né? E a melhor forma de colocá-los no ostracismo não é reelegê-los. Tem muita gente jovem aí, tem gente se lançando na política, tem gente importante que não tem a visibilidade que deveria ter. E eu acho que essas associações, essas entidades da sociedade civil, a própria academia devia trabalhar um pouco isso, monitorar e principalmente avaliar, ajudar a sociedade a avaliar. A academia não faz quase nada para ajudar a sociedade a ter uma compreensão, né, desses políticos, dessas políticas diferentes, né? Saneamento que você mencionou, Belém andou para trás. Belém tinha 10, 11% de população atendida com saneamento, hoje tem 8%. Macapá tem zero. A maior parte das cidades da Amazônia não tem, nunca teve, nem sabe o que é, né? Porque porque a cultura nossa não valoriza. E se a gente não valorizar, os políticos são o resultado da nossa cultura. É a nossa incompetência que está aí. Eles somos nós. Então é fácil julgá-los se a gente não nos julgar, é muito fácil ficar tirando pedra. Eles merecem pedra e muito mais. Aliás, coisas mais pastosas. Mas o que eles merecem é ouvir de nós opiniões consistentes e propostas. Então, acho que nós temos que nos organizar como grupos, cada um na sua dimensão, na sua rua, no seu bairro, na sua atividade, no seu hobby, enfim, na sua região, né? Eu acho que tem muita atividade aí e a cultura é o elo mais forte que liga as pessoas, né? É o que vai relacionar a cultura e a economia, né? Elas que estão muito relacionadas, elas são os elos que acabam unindo os grupos e fortalecendo esses grupos. E, João, essa questão do entendimento do que é cultura, eu acho também que precisa ter um processo de mudança desse entendimento, porque a gente não percebe nos gestores essa visão mais ampliada. Entra gestão, sai gestão, e a gente sempre percebe uma política muito de evento, uma política muito de festival, uma política muito de, sabe, enfim, me parece muito assistencialista. Ela me parece mais assistencialista do que eficaz do ponto de vista de transformação. É o sentimento que eu tenho a cada evento que eu escuto, que a gente acaba sabendo. Não que isso não seja importante, mas é uma etapa. É a etapa da fruição, né? A etapa da difusão, do fomento. Mas, para mim, precisa trabalhar a cultura no processo de formação. É o que a gente está falando aí. Acho que precisa ter esse momento da cultura transversal, a cultura que passa por todas as outras atividades da sociedade, né? A cultura desse processo de conscientização. E a gente não percebe isso. Parece que a cultura se fecha numa secretaria, e essa secretaria sempre é responsável por criar um calendário, e é um calendário de eventos, né? São os arraiais, são umas feiras, sabe? E toda vez é a mesma coisa. É como Mas a você culpa fala. é nossa. A culpa é Sim, nossa. Nós delegamos para a secretaria, nós delegamos para o secretário e secretária, para prefeituras, para o governo. Nós temos que tomar de volta. Quem devia decidir são as associações, as organizações, os movimentos, e decidir mesmo. E o outro ser um mero executor, que é o que tem que ser, né? Quando perguntam para uma ONG como nós, o Piabiru, qual é a sua agenda? A agenda é a da comunidade. Pode ser que a agenda aqui seja a questão da violência contra a mulher. Pode ser que a agenda ali seja a questão da renda, né? Enfim, e eu acho que essa tem que ser a agenda dos políticos. A agenda do momento
da sociedade ou do conjunto de organizações da sociedade. Então, tudo que for feito da cabeça, né, de um burocrata ou de um quem está ali ocupando um cargo público, ou ele não tem valor. Pode até acertar, pode ser uma coisa muito boa, de qualidade, muitas vezes e é bom, mas é isso que a sociedade quer? Nós temos É necessário, mas não é só isso, né, João? Veja a questão de, por exemplo, literatura, que é uma coisa que para mim é muito cara, né? A maior parte das escolas no Pará não tem biblioteca, não tem livro. Nós visitamos lá, quando a gente levou o filme Expedição Viva ao Marajó, uma pequena comunidade do Marajó, as crianças nunca tinham visto um livro. A Fox tinha doado uns livros que não estavam para venda e a gente levou. Então é o seguinte, se a gente não trata da questão básica, né, de leitura, né, não estou falando nem de literatura. Aliás, o Pará tem uma literatura excepcional, perto até dos outros estados da Amazônia. Que não está nas escolas, hein, João? Que não está nas escolas públicas do nosso estado, que é um outro problema, inclusive. Não, eu fui montar uma bibliografia agora, eu estou refazendo um livro que eu fiz, eu escrevi o mesmo livro a vida inteira, vamos dizer assim. É um livro de explicação sobre a Amazônia. Né? Agora eu estou refazendo o livro e eu fui buscar. Eu só vou indicar livros que estão no mercado, que estão acessíveis. Praticamente não tem. A academia publica umas coisinhas aqui, a Federal do Pará só publica livro que interessa para eles. Cadê o livro barato, acessível? Né? Pode ser em e-book, pode ser em e-mail eletrônico. Aliás, esse é a tendência, mas está demorando para acontecer. Né? Então, se a gente não consegue resolver problemas básicos, o que adianta falar num festival de uma coisa complexa e complicada se não tem biblioteca, se não tem leitura, se não tem fomento à leitura, se não tem troca, se não tem acesso? Então, são questões muito simples que precisam ser cuidadas. E o simples dá trabalho, porque é trabalho de todo dia. Quando eu falo muito em sustentabilidade, né? Sustentabilidade não é o governo que faz. É quando a gente dirige um carrinho de supermercado, nós é que definimos o futuro do planeta. A mesma coisa com cultura. Se a gente não tem um livro na mão, ou um disco, ou uma peça de teatro, ou não está acessando isso ou aquilo, a gente não acha importante cultura. E essas pessoas estão aí comandando os processos culturais porque a gente não acha importante. É por isso, nós somos os culpados. Nós achamos menos importante. Né? Todo mundo reclama, às vezes, que tem um ingresso de R$10 para pagar, mas paga R$100 numa cerveja. Uhum. Então salmão, que nem peixe por exemplo, em vez de valorizar o pescado local. Então, isso é cultura. O modo de trabalhar o peixe, o modo de pensar, o modo de fazer, isso é a base da cultura. Tanto que isso é tombado, né? O modo de fazer a farinha. Né? Ontem à noite, por exemplo, morreu, por causa da Covid, um pintor, né? Um abridor de letras de Ponta de Pedras. Né? Isso é um desastre para a cultura. E isso não passa no jornal. Passa a novela, a briga da fulana com fulano, se saiu, nude, se não saiu. Agora, se a gente continua lendo isso, se todo mundo, quando tinha jornal, devolvesse o caderno de polícia para o jornaleiro, né, e se todo mundo não ligasse para uma notícia como essa, ou reclamasse para os veículos de comunicação, eles prestariam mais atenção do que a cultura. Veja esses veículos de comunicação que a gente tem no Pará, se a cultura é tratada de forma decente e com o espaço que ela merece. A culpa é nossa. Nós é que não pressionamos por isso. Enquanto a gente ficar aceitando essa qualidade do que vem para nós não vamos ter equipamentos e políticos respondendo, porque eles não estão respondendo para a sociedade. A maioria não. Alguns estão, fazem esforço, até avançam, mas aí vem o outro, anda 10 anos para trás. Né? Andando pelo interior do Pará, em diversos projetos da ONG, o que a gente mais ouve é o seguinte: mudou a prefeitura, o prefeito levou o computador, o prefeito queimou tudo, não deixou nenhum arquivo. Não, tinha biblioteca, mas ele levou para casa.
Então, enquanto isso acontecer e não houver reação, não vai haver a cultura que a gente quer. A gente pode reclamar na mesa do barzinho o tempo inteiro e que não vai acontecer. E o Estado também não está aparelhado para isso, né, João? Você lembrou muito aí de biblioteca, quando nós fomos diretor de leitura e informação do Centur, e eu tive o prazer de ser diretor da Biblioteca Pública Artuviana também, nós inauguramos várias bibliotecas por vários municípios aí, né, do estado. Foi um orgulho também a gente ter passado por essa experiência, mas tinha muito essa questão, né? A gente inaugurava uma biblioteca no interior, lá em Placas, lá no Baixo Amazonas. A gente ia lá e inaugurava, quando ia no outro ano o sistema público, sistema estadual, tinha mudado o prefeito, tinha transformado a biblioteca numa outra área e tinha encaixotado todos os livros. E o pessoal do sindicato, do conselho, queria que nós exigíssemos da prefeitura colocar bibliotecário, porque eles também não tinham como ter um fiscal para ir lá fiscalizar isso, se tinha assistente ou se tinha bibliotecário. Queria que a gente se apropriasse disso. Quer dizer, o Estado também não, ele tem esse papel, né, de fiscalizar, mas também... Belém tem 3 bibliotecas públicas municipais para 2 milhões de habitantes, quase 1 milhão e tantos de habitantes. Isso é inaceitável. E aquela biblioteca que foi reformada lá, Vertano Rocha, lá em Coraci, nunca reabriu. O prédio está lá em Bolorã, daqui a pouco ele cai como o Palacete Pinho. Vai cair de novo, exatamente. Então, porque parece que o objetivo é sempre destruir para reconstruir, porque o que vale é obra. É, a obra para ser inaugurada, exatamente. E o que fica, a única obra que fica é a literatura, é a música, né? É a arquitetura, enfim, são as artes plásticas. Essas são as que ficam, né? E tem muita gente perguntando coisa aí, mas eu não consigo ler, eu estou muito longe do celular. Eu vi que uma pergunta muito legal do Rogério foi a própria cultura, uma afirmação, né? A própria cultura conta a história de um povo. Eu acho que é isso mesmo. A nossa história está sendo contada pelo outro. Então, enquanto a gente não contar a nossa história, não vamos também deixar a academia contar essa história, porque o jeito que a academia conta é incompreensível. Usam termos impossíveis de entender. Vai na Fox ou vai em alguma livraria, aliás, tem pouquíssimas livrarias em Belém. Cadê o livro interessante de história da Amazônia? Cadê? História do Pará. Não estou falando de livro escolar. Eu estou falando de livro acessível, né? Graças a Deus, a gente tem diversos ficcionistas importantes aí, produzindo, vivos, e outros do passado extremamente importantes, como Dalcídio Jurandir, né? Tantos outros que a gente mencionaria aqui. Mas cadê os povos se apresentando, contando suas histórias, né? Tem muita coisa para fazer. Aliás, na cultura, a gente sempre tem o que fazer. Quem diz que não sabe, que não tem o que fazer, é porque está perdido no mundo. É verdade. João, a gente está, infelizmente, chegando ao fim desse nosso papo. Eu queria, sim, te agradecer imensamente por esse tempo. É sempre uma aula, é sempre um prazer gigante. Você que tem esse trabalho à frente do Instituto Piabiru aí, e é um trabalho que tem uma participação e importância gigante para o nosso Estado. Então, eu queria te agradecer imensamente e deixar tuas considerações finais. Eu acho que a gente vai ter papo para uma outra live dessa, hein, João? Ficou muita coisa para a gente conversar ainda. Isso, tem muito assunto e eu acho que a gente realmente se tocou no... Nós temos que focar nas eleições, temos que exigir de todos os candidatos, de quaisquer partidos que sejam, qual é a sua proposta de cultura, e anotar e cobrar. E qual é a sua visão sobre os temas que a gente acha importante, né, como grupo, mas cobrar como grupo, como associações, né, como entidades. Não que seja a única forma de cobrar, mas isso permite um acompanhamento, um monitoramento. É a democracia, né, João? O papel da democracia é isso, é participação. Meu amigo, vai acabar nosso tempo. 30 segundos para acabar. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. João, um abração.
você aí. Até mais. Abraço a todos, até a próxima, João. Valeu, obrigado. Abraço, pela Creio sim que o amor surgirá no final desse meu jardim.